Hello, people! No meu último vídeo eu me apresentei e hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho de como que tá sendo essa minha organização pra estudar inglês sozinha por conta, depois de toda essa jornada que eu já percorri, né, no estudo da língua inglesa. Então, assim, como eu falei no último vídeo, eu já estudei inglês por um bom tempo, né? Comecei bem novinha, fiz cursinho, tinha inglês na escola, aí eu fiz faculdade de letras em inglês, então tenho ali uma caminhada, né, na língua inglesa. Mas, como eu falei no último vídeo também, eu ainda não sou fluente em inglês, né? Eu tô na caminhada aí para me tornar fluente o quanto antes. Por isso que eu fiz um plano de estudos para alcançar esse meu objetivo, né? Então, eu tenho duas metas principais. A primeira meta é conseguir assistir coisas em inglês, né? Série, reality show, esse tipo de coisa, até o fim desse ano. Nós estamos no mês de outubro. Até dezembro, com o vídeo em inglês e a legenda em inglês também. Na verdade, eu meio que já consigo, mas eu quero, né, entender tudo. Porque tem bastante palavra que eu não entendo, eu entendo ali pelo contexto. Então, eu quero entender tudo mesmo. E até julho do ano que vem, eu quero assistir esse tipo de coisa sem legenda, totalmente em inglês. Quero entender tudinho, porque o meu ponto fraco é o listening. Porque tem um mosquito aqui. Pessoas que falam inglês, né, às vezes falam umas palavras meio rápido, tem bastante expressões, tem gírias e bastante, na verdade, dessas coisas eu ainda não compreendo totalmente, né? Então, eu quero tá craque nisso até julho do ano que vem. Então, essas são minhas duas metas principais. E é claro que não só isso, né? Eu quero ter contato também com pessoas que falam inglês, pessoas nativas, para eu, de fato, praticar esse listening que a gente tem no contato dia a dia, né? Porque a gente sabe que série, filme, tem todo um script, então às vezes até a linguagem é mais rebuscada, mais bem trabalhada. Por isso também que eu tô assistindo um reality, é aquele The Circle United States. Isso foi uma sugestão de uma amiga minha, porque eles falam mais uma linguagem mais espontânea, e eu achei isso muito legal, então tô fazendo isso também, tô assistindo, né, um reality totalmente em inglês, com legenda em inglês, pra eu pegar bastante dessas gírias, dessas expressões, porque é assim que nós praticamos, ouvindo, né. E também eu pretendo, né, treinar bastante meu speaking. O meu ponto mais fraco é o listening, mas eu tenho que também treinar o speaking, o writing e o reading. Voltando, né, pro assunto principal do vídeo, que é como que eu tô fazendo pra planejar esse meu plano de estudos de inglês sozinho. Então, eu fiz cursinho de inglês, né, por um bom tempo. Eu tenho toda essa jornada aí. E agora, de momento, eu optei por tentar by myself, por mim mesma, estudar inglês. Eu comentei no outro vídeo que eu sigo uma teacher de inglês, a Karina Fragoso, e os vídeos dela têm me inspirado bastante. E eu segui o conselho que ela deixou em um dos vídeos no canal dela de livros, né, de língua inglesa. Eu comprei o livro dela, que é esse aqui, ó, Sou Péssima em Inglês, mas na verdade ela fala que a gente não é péssimo em inglês, a gente acha que é péssimo em inglês, enfim. Ela fala bastante como fazer para iniciar o estudo do inglês. Então, assim, eu concordo com ela em vários aspectos e eu concordo que cursinho de idiomas ajuda muito. É excelente, eu fiz, é por isso que eu sei tanto, então o que eu indico? Cursinho de idiomas. Também tem vários aplicativos de inglês gratuito aí na internet, então isso também é excelente, é uma coisa que eu indico e que eu usei e uso. E agora, então, eu tô trabalhando com essa questão mais bibliográfica, tô lendo livros que eu peguei de indicação lá no canal da Karina, pra estudar sozinha. Então, o livro dela me ajudou bastante
a planejar o meu estudo de inglês, então eu tracei essas 2 metas principais, mas para atingi-las eu tô usando aqueles planners, sabe? Então eu tô fazendo um planner semanal. Às vezes eu não consigo cumprir, mas aí tem lá no finalzinho do planner o que ficou acumulado. Então eu dividi por dias. Como eu tenho livros para ler, né? Porque eu ainda não li todos, todo dia eu coloquei uma meta de leitura, então eu tenho que ler pelo menos um pouco do livro. E num dia da semana, por exemplo, eu coloquei lá e assistir um episódio do reality, né? Aí no outro, ler uma notícia em inglês. No outro, tentar falar alguma coisa em inglês, usar o inglês no meu dia a dia. Então, eu tenho traçado essas metas que me ajudem. Claro que daí, dependendo da pessoa, traça a meta correspondente à realidade dela, ao objetivo dela. Então, eu coloquei lá que todos os dias eu tenho que fazer uso, pelo menos um pouquinho, do inglês. E todos os dias ler o livro, até eu terminar esses livros aqui. Depois que eu terminar esses aqui, eu tenho um livro que é de entretenimento mesmo, uma história, um romancezinho, pra eu ler, que é totalmente em inglês também. Eu vou começar a comprar bastante livro, assim, de história mesmo, porque eu gosto bastante de ler, né? Em inglês, pra eu ficar lendo quando eu terminar esses aqui que são de conteúdo mesmo. A Karina, né, nas dicas dela também, ela fala sobre ter o Vocabulary Notebook, que é um caderninho onde você anota palavras desconhecidas, né? Então eu tenho feito isso quando eu assisto a série, né, o reality show, e também, de repente, quando eu ouço uma palavra aí durante o decorrer do dia, ou quando até mesmo um aluno me pergunta, que meus alunos têm dessa, né? Aluno sempre vem com uma palavra do nada, assim. Meus alunos esses dias, se meus alunos assistirem esse vídeo, eles vão até lembrar. Perguntaram pra mim como é que era torresmo em inglês. Eu falei, meu Deus, né? Não sei. Aí eu vou, pesquiso, daí eu anoto aqui. Então, eu fiz uma capinha aqui pra mim. E aqui, então, eu escrevo, né, a palavra em caixa alta. Do lado eu escrevo a transcrição fonética dela, que é muito importante. Claro, pra quem não estuda, não tem conhecimento de fonética e fonologia da língua inglesa, dá pra escrever a forma como a gente fala, sabe? Mas é interessante que você estude um pouco de fonética da língua inglesa, porque ajuda bastante. Então, como eu já entendo por conta da faculdade e tudo mais, eu escrevi a transcrição fonética certinha, com as letras fonéticas mesmo, os fonemas certinhos. Aí eu escrevo o significado da palavra em inglês, né? Então, o que é isso, a descrição do que seria essa palavra em inglês, e coloco um exemplo de uso. Então, esse é o melhor método, assim. É claro, eu escrevo aqui, mas não vai ficar aqui pra sempre, sem eu nunca mais olhar, né? Tem que ler de vez em quando pra lembrar das palavras que escreve aqui. Eu comprei esse caderninho pequenininho porque eu acho fofo, dá pra levar em qualquer lugar. Quando acabar, eu pego outro. Além disso, né, eu tenho também esse livro aqui, que eu ganhei, que é English Pronunciation for Brazilians. Então, é sobre pronúncia mesmo, porque isso também é uma parte que me pega bastante. Então, eu sei bastante sobre inglês, mas tem a pronúncia de algumas palavras que quando eu descubro que não é do jeito que eu falo, eu fico... Nossa, eu não acredito que eu falava essa palavra errada. Então, tem bastante coisas que me surpreendem, né? Por exemplo, a palavra hot, que não é hot, né? Hot dog, não é hot. Então, é como se fosse um A. Ou, por exemplo, eu falava fabulous e não é fabulous, né? Famous. Então, esse ous do final não é ous. Então, esse tipo de coisa abriu bastante minha mente, né? Na pronúncia da língua inglesa. Então, eu achei interessante estudar isso, até porque eu estudei bastante na faculdade a pronúncia da língua portuguesa e não tanto a da língua inglesa. E eu fiquei muito interessada, porque, né, eu quero falar certo. Quero falar a pronúncia correta, até porque na língua inglesa, dependendo da sua pronúncia, você pode mudar totalmente o significado de uma palavra, de uma frase, né? Então, é bem importante. E esse livro é totalmente em inglês e explica tudo bem certinho. É excelente, eu ainda não comecei a ler esse. O da Karina, esse daqui, eu já li, né, todo. Aí, esse daqui eu ainda não comecei. Vou começar ele assim que eu terminar
é esse daqui, que é Gramática de Uso, do Denilson de Lima. E esse livro, gente, ele dá na minha cara, cara. Ele dá na minha cara. Porque, assim, gramática de uso é diferente da gramática normativa, né? Gramática normativa são as normas, as regras que a gente aprende. E a gramática de uso é a gramática que realmente é usada na língua. Então, assim, até o autor, né, o Denilson de Lima, sou sua fã. Virei sua fã, sou muito sua fã, cara. Ele fala, né, de que a gramática normativa, ela é, sim, importante, essa das regras. Mas ela é mais importante, assim, pra quem dá aula de inglês, pra quem usa o inglês, quem é jornalista, esse tipo de coisa, assim, que usa bastante a norma culta, né, do inglês. Mas se você quer aprender a falar inglês, a ouvir inglês, a gramática de uso é a mais importante. Por quê? Porque é como realmente é usada, né? Então, assim como na língua portuguesa, as pessoas no inglês não falam o tempo todo corretamente, né? De acordo com as normas. Então, esse livro, ele é sensacional. E ele dá na minha cara, por quê? Porque eu aprendi, basicamente, gramática normativa. Passei todos esses anos decorando regra. E, cara, ele descomplica tudo aqui, porque é isso, entendeu? É isso, aprender inglês não tem que ser uma coisa difícil, tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma coisa espontânea. Então, esse livro, ele tá abrindo minha cabeça de uma maneira, eu tô quase terminando ele e olha, sensacional. Inclusive, eu, né, fui dar aula pra uma turma do 8º ano, uma turma minha de 8º ano, explicar, né, Much Many pra eles. Lá expliquei tal qual aprendi no cursinho de inglês, enfim. Tudo com aquelas regras, um monte de regra pra decorar e copiar a definição, não sei o que lá, Aí, pois bem, era uma quarta-feira isso. Na quinta-feira, no horário de leitura em outra escola, abri o capítulo Much Many. Eu falei, pronto. Vai dar na minha cara. E deu. Falou aqui que exatamente a forma que eu expliquei para meus alunos, não é a melhor. Que assim a gente complica tudo, deixa o aluno mais confuso. E eu tô aplicando, tá? Aí, na minha outra turma do 8º ano, que tá mais atrasadinha em relação ao conteúdo, eu expliquei a mesma coisa da maneira como o Denilson propôs aqui no livro. E eu percebi que os alunos entenderam muito mais rápido, muito mais fácil, de uma maneira muito mais leve. Então, eu tô seguindo os conselhos e eu tô tentando aplicar mesmo essa questão da gramática de uso. E é uma pena de que eu tenha aprendido, né, exatamente com a gramática normativa. Eu acho que seria uma coisa muito mais natural e mais fácil se fosse de acordo com a gramática de uso. Outra coisa que o Denilson também coloca nesse livro aqui, que é muito importante, é que eu achava também que ensinar inglês, nós tínhamos que usar o mínimo possível de português. Isso também é uma coisa que os professores pegam no nosso pé na faculdade. E o Denilson, nesse livro, ele defende o uso da língua portuguesa, até porque nós, né, falantes da língua portuguesa, temos essa como primeira língua. Então é muito mais fácil a gente aprender uma outra língua com base na nossa primeira, porque dá para comparar. Então, é claro que ele enfatiza a importância da língua inglesa, porque é importante praticar, falar, ouvir, né? Porque é assim que a gente consegue aprender de fato uma coisa. Mas tem umas formas bem interessantes de ensinar inglês e aprender inglês, comparando mesmo com o português, assimilando significados, do que fica muito mais fácil. E realmente eu indico essa leitura aqui para quem tá começando a estudar inglês, para quem já tá num nível mais elevado, para quem é professor como eu, é excelente, principalmente para quem é professor, tá? Porque tem muito professor que faz o aluno ficar gravando regras e regras e regras e regras, né? Outro livro que também é do mesmo autor é esse daqui, Combinando Palavras em Inglês. Esse também não li ainda, vou ler. Mas são aquelas palavrinhas que combinam uma com a outra. Por exemplo, a diferença entre o verbo fazer, né, no inglês, do e make. Por que é make a cake, do my homework? Por que tem essa diferença?
quais são as palavras que combinam. Então, são essas palavras que combinam. Então, até aqui na frente tem, ó, não é essa daqui. E é bem interessante isso daqui. Eu já dei uma lida por cima, assim, mas vou ler mais a fundo, né? Porque provavelmente tem expressões ou palavras combinadas que eu não desconheço. Então, vou ler. E são esses os livros alguns dos livros que a Karina, né, Fragoso, indica no vídeo que eu vi do canal dela, que eu acompanho ela, porque agora eu sou fã também dela. E esses foram os que mais me interessaram. E eu ganhei a maioria deles, eu comprei só o da Karina mesmo, ganhei de aniversário da minha mãe, da minha irmã, da minha tia, porque eu tenho apoiadores, né, nessa jornada. Então, esses livros, eles estão, né, o da Karina me ajudou a planejar como que eu vou fazer esse estudo, então, de colocar de fato em prática, porque eu sou um pouco relaxada, assim, com as coisas, eu vou deixando. Por isso que eu tenho que me planejar, né, tô fazendo esses vídeos como forma de compromisso também, pra eu estudar, pra eu não ficar procrastinando, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é procrastinar, viu? Terrível! Então, esses livros têm me ajudado, eu tô me organizando, né, pra de fato pôr em prática e conseguir alcançar aí meus objetivos. Então, esse foi o vídeo, né, pra eu mostrar como que eu tô me organizando, como que eu tô fazendo pra estudar sozinha. Então, em resumo, o que eu indico se você puder fazer um cursinho de inglês, faça. Se você não pode fazer um cursinho de inglês, tem aplicativos gratuitos excelentes. Então, Duolingo, Elsa, o HelloTalk, Busuu, sabe? São aplicativos excelentes onde você consegue, sim, aprender, estar em contato ali com a língua inglesa e com outros idiomas também. E se você tem, né, força de vontade, consegue driblar ali a procrastinação e estudar sozinho, tem bastante conteúdo gratuito no YouTube. O canal da Karina, que eu falei pra vocês. Aqui no meu canal eu vou, a partir do próximo vídeo, tá falando de conteúdo, dando dicas, resumindo, facilitando algumas coisas que parecem complicadas. Então, tem bastante conteúdo gratuito por aí. E manter contato com a língua inglesa. Então, se você quer aprender inglês, sempre que você puder, assiste uma série em inglês, né? Anota a palavra ali, faz um vocabulary notebook, igual eu fiz, pra você anotar as palavras desconhecidas, estuda, sabe? Tenta praticar o inglês que vai longe. E, é claro, faça que nem eu, estabeleça metas e faça um plano de estudos pra atingir essas metas, porque não vale, né, você falar, eu vou ficar fluente daqui a um ano. E daí você não faz nada. Não, faz nem igual eu, dividir meu estudo ali semanalmente por dias. Então eu tenho que ler um pouco cada dia, tenho que estar em contato com a língua inglesa, seja lendo, ouvindo, falando todos os dias. E procure pessoas ao seu redor que te mantenham na linha também, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que sai fácil da linha, né? Que eu falei, adoro procrastinar. Então eu tenho pessoas que falam, aí, tá seguindo o seu planejamento? E aí, vai postar vídeo? E aí, tá fazendo isso? Então, essas pessoas são as que a gente tem que manter na nossa vida. Esse vídeo tá bem longo e eu acho que era isso. Então, no próximo vídeo, eu provavelmente já vou falar sobre algum conteúdo do inglês, né? Começar com principalmente colocar em prática a gramática de uso. Então, eu vou trazer bastante conteúdo relacionado ao livro do Denilson de Lima que eu tô lendo e os outros que eu vou ler, pra descomplicar de fato o inglês, porque é isso, né? A gente tem que descomplicar o inglês. E é isso que eu tento fazer com os meus alunos, eu sempre faço analogias. Eu criei uma música pra eles fixarem o verbo to be. Tá lá no meu perfil no Instagram. Então é isso por hoje, pessoal. Beijinhos científicos. Bye, bye.